reformas do Estado, né, são reformas que não vão na direção de propor ou de sugerir aperfeiçoamentos institucionais, evidentemente necessários, né, a um país como o Brasil, na linha de viabilizar ou fazer melhorar o desempenho institucional agregado do Estado, das suas políticas públicas, etc., e muito menos no sentido de alargar a cobertura das políticas públicas de modo geral, né? É um sentido oposto a esse. Então, se eu comparo tanto internacionalmente como em relação à própria história brasileira, né, eu constato que esse pacote de reformas que está em curso tem um sentido, portanto, transformador radical, num sentido ou numa direção não alvissareira, ou pouco alvissareira, do ponto de vista da trajetória de longo prazo de desenvolvimento brasileiro, né? Vou dar alguns exemplos, né? Quer dizer, a própria reforma do Estado dos anos 30, né, com a criação do DASP, introduziu critérios de meritocracia, critérios de racionalização da seleção de quadros para o Estado brasileiro. O próprio governo militar, nos anos 60, por meio do PAEG, introduziu ou promoveu uma reforma do Estado, alargando a base de tributação, diversificando a base de tributação da economia. Isso possibilitou, né, um upgrade na capacidade do Estado de investir, de alargar o seu potencial econômico, né? A própria Constituição de 88 pode ser considerada um marco, ou no sentido de uma reforma do Estado, que está implícita na Constituição de 88, no sentido da descentralização de atribuições, também no sentido da reorganização tributária, também no sentido de trazer a sociedade para dentro do processo decisório, né, do Estado brasileiro, né, por meio da criação de conselhos, conferências, ou seja, o tema da participação como estruturante do processo de tomada de decisão no âmbito das políticas públicas. Diria até que a reforma gerencialista dos anos 90 tinha um sentido de construção nacional, um sentido de construção, de aperfeiçoamento do Estado brasileiro, das suas políticas públicas, etc. Pois bem, diferente de todos esses ciclos anteriores históricos de estruturação do Estado, das capacidades do Estado para o desenvolvimento, esse conjunto de reformas agora, que vem se desenvolvendo no país desde 2016, vai no sentido de negar, né, todo esse acúmulo histórico de aperfeiçoamentos institucionais, né, no sentido de transformar ou de substituir a ideia de construção do Estado, de construção da nação, pela ideia de mercados autorreguláveis que supostamente se projetam, né, para um desenho de desenvolvimento diferente. Então esse é o sentido, né, mais geral dessas reformas. Existem 6 dimensões que estão em curso simultaneamente e que, no nosso modo de ver, configuram um processo de desmonte do Estado brasileiro e de desmonte da Constituição de 88. Né? A primeira dimensão é que eu chamo de subalternidade externa, né? Diferente de um processo que estava em curso até recentemente, de alargar a inserção brasileira do ponto de vista econômico, comercial, financeiro, etc., também do ponto de vista político, geopolítico, né, e cultural, né. A atual orientação do ponto de vista das relações externas é uma orientação exclusivamente de mercado, uma orientação de parcerias bilaterais, né, com ênfase na criação de mercados específicos, setoriais, né, com ênfase no fluxo de capitais financeiros. Uma segunda, evidentemente eu não vou poder ter tempo aqui, né, Charles, de detalhar cada um desses eixos. Eu vou deixar um texto aí à disposição, se for do interesse dos colegas. Então eu vou listar as 6 dimensões para a gente entender onde se encaixa a reforma administrativa. A segunda dimensão importante diz respeito à privatização do setor produtivo estatal, né, que está em curso de modo acelerado pelo atual governo, e que implica numa profunda desnacionalização das capacidades do Estado em colaborar com o desenvolvimento de longo prazo, né? Privatizações realizadas a preços e condições aviltantes, né? Que promove não apenas uma transferência de patrimônio do setor público para o setor privado, mas o faz para o setor privado internacional. Então, mais grave do que transferir a capacidade de geração de lucro, né, para um setor privado que não é nacional, portanto não é um lucro que vai ser revertido em investimentos
inteiramente na esfera nacional, há um componente mais grave do que esse, que é de transferir o poder decisório sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, e por que fazer investimentos a partir desses ativos estatais, no caso brasileiro. Ou seja, perdemos com esse movimento de privatização ampla, geral e restrita, um instrumento do desenvolvimento que país nenhum do mundo desenvolvido abre mão para a sua configuração internacional, histórica, etc. Há uma terceira dimensão desse processo de desmonte do Estado que tem a ver com a privatização das próprias políticas públicas brasileiras, por enquanto, sobretudo as de âmbito federal. Quando eu falo de privatização das políticas públicas, eu estou falando desse conjunto de reformas, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, as reformas que estão em curso por dentro dos ministérios atualmente da saúde, da educação, até da segurança pública, que implicam numa transferência de responsabilidade total para o mercado no que diz respeito à provisão desses serviços antes considerados bens públicos, como educação, saúde, previdência e até mesmo segurança. Segurança pública, como o próprio nome diz, era, ou até então considerado um bem público no sentido da responsabilidade indelegável do Estado no que diz respeito ao monopólio do uso da força, a responsabilidade do Estado por prover de segurança o conjunto de sua população. Pois até mesmo esse segmento está sendo privatizado na medida em que as pessoas hoje moram em condomínios fechados, blindam os seus carros e agora, ou daqui a pouco, vão poder comprar cada um o seu próprio revólver para se defender ou assumir a sua própria segurança. Ou seja, esse é um exemplo bom para explicar como que a lógica dessa transformação é uma lógica de transferir para os indivíduos toda e qualquer responsabilidade pela sua própria educação, saúde, previdência, trabalho e, evidentemente, segurança, para não falar das outras todas, meio ambiente, cultura, etc. Não que isso não estivesse previsto na Constituição. Veja, a própria Constituição de 88 previa uma complementariedade entre a provisão pública e a provisão privada. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma substituição da provisão pública pela provisão quase exclusivamente privada. Num país, como sabemos, hiper desigual, hiper heterogêneo, onde 2/3 da população sequer tem condições e renda de manter-se por meio simplesmente da compra de alimentos, vestuário e bens básicos. A quarta dimensão desse desmonte profundo do Estado que está em curso é a que eu chamo de privatização das próprias finanças públicas. Algo que se materializa por meio do processo que já conhecemos, e aqui certamente todos conhecem esse processo, que é o processo de financiarização da dívida pública ou de financiarização da própria gestão da dívida pública. Vejam, desde a Constituição de 88 está em curso um processo um duplo processo simultâneo, por meio do qual, por um lado, vai havendo a constitucionalização, e não só na Constituição, mas também medidas infraconstitucionais, que significam o enrijecimento e a criminalização do gasto real. Lei de responsabilidade fiscal, emenda 95, esse pacote de PECs que foi apresentado agora, 186, 187, 188, PEC emergencial, PEC dos fundos públicos, PEC do Pacto Federativo. Esse conjunto de medidas que vai sendo constitucionalizado tem por trás, em primeiro lugar, uma espécie de, o que eu chamo de rigidificação do uso do fundo público, do recurso público, ao mesmo tempo que isso se dá por meio da criminalização do próprio gestor, que busca realizar as suas funções precípuas por meio ou através das políticas públicas. Então, isso está sendo vendido pela imprensa, pelo próprio governo, com a ideia de que gastar é ruim, gastar é mal,
gastar faz mal para a saúde, gastar é errado, etc, etc, etc. Um conjunto de bobagens teóricas inacreditáveis que tomam conta, né, do imaginário popular, que tem um apelo imediato, né, ao dizer que o Estado, tanto quanto as famílias, não pode gastar mais do que arrecada. Né? Não há bobagem maior na teoria econômica do que essa afirmação. Né? E, no entanto, isso ganhou áreas de verdade absoluta, e, em nome disso, todas as reformas que estão sendo feitas em nome dessa construção ideológica, né, dessa narrativa de criminalização do gasto público. Né, o gasto real, o gasto primário, o gasto que custeia, financia, né, as despesas correntes, pagamento de água e luz, pagamento dos salários de todos nós, pagamento das atividades finalísticas das políticas públicas, sobretudo as de cunho social. Né, e, ao mesmo tempo, em simultâneo, né, também vai se constitucionalizando um conjunto de medidas, também de natureza constitucional, mas não só, né, também infraconstitucionais, que fazem o contrário com o gasto financeiro. Né? Promovem justamente a flexibilização sem limites e a blindagem, inclusive judicial, do gasto financeiro. Né? Nesse texto tem aqui a citação de algumas desses normativos que estão sendo aprovados já, não é de hoje, né? Mas eu diria que desde meados dos anos 90 para cá, essa é a tônica, é a trajetória que está em curso. Né? Ou seja, resumindo esse ponto, né? O que eu chamo de privatização das finanças públicas? Porque se trata de impedir que os recursos públicos possam ser mobilizados em favor das políticas públicas finalísticas, né? Em detrimento disso e em favorecimento de um uso perdulário dos recursos públicos, né, no sentido da rolagem da dívida, no sentido da financiarização da dívida pública, etc. Cujos detentores são poucos e conhecidos. Né? Os grandes capitais, nacionais e internacionais, os grandes fundos de investimento, os grandes bancos, evidentemente que controlam mais de 90% dos recursos que estão atrelados a essa lógica da financiarização. E que estão hoje sentados, né, não só no Banco Central, como costuma acontecer, mas estão sentados hoje também no próprio Ministério da Economia. A quinta dimensão do desmonte tem a ver com algo que estamos chamando de assédio institucional do próprio Estado contra organizações do setor público, não à toa aquelas destinadas à produção de informações e à produção de conhecimento sobre a própria realidade brasileira. Eu me refiro aqui não apenas ao IBGE, que está sob intervenção para fins de realização, por exemplo, do censo de 2020. Né? Eu me refiro aqui aos órgãos de proteção ambiental, como o IBAMA e ICMBio. Eu me refiro aqui a órgãos de produção de conhecimento, como o CNPq, CAPES, como o FINEP, financiadora de projetos de inovação, INEP, do Ministério da Educação, ao próprio IPE, de certa maneira. Eu me refiro aqui a um conjunto de entidades que poderia citar aqui mais de 10 ou 15, que nesse exato momento todas elas estão passando por um processo de desmonte por dentro, né? Capitaneado, comandado pelos atuais dirigentes, com esse intuito, né? De não apenas anular a capacidade brasileira de produzir reflexão, informação e reflexão sobre sua própria realidade, né? Mas de transferir também para o setor privado lucrativo, né, aquilo que seja possível. Né? Não é outro intento, por exemplo, da PEC dos fundos públicos, né, que propõe, né, em nome de enfim, em nome do austericídio, para resumir o argumento, propõe suprimir a destinação constitucional e normativa vigente dos fundos atualmente vigentes, mais de 100, como sabemos, inclusive os fundos de cultura, de ciência e tecnologia, etc., né, para prioritariamente o pagamento da dívida pública, né, ou seja, esterilização de recursos reais vis-à-vis financiarização, mais uma coisa que está na lógica da privatização das próprias finanças, né? Mas visa sobretudo
criar mercados, nichos de mercado para esses segmentos gestores desse tipo de política ou de atividade do Estado. E são atividades de natureza intermediária, né? Essas de produção de informação e de conhecimento no âmbito do Estado. Né? Algo que sempre se considerou indelegável do ponto de vista da natureza e da ocupação pública, da natureza das funções públicas. Algo indispensável para um país que se pretende soberano, sustentável e desenvolvido no século XXI. E, por fim, a sexta dimensão desse desmonte, que é a própria reforma administrativa. Né? Ou seja, não à toa, a reforma administrativa, ela se complementa a essas reformas anteriores, né, para levar adiante, né, o processo de desmonte para dentro das organizações e das carreiras públicas até o momento constituídas. Não à toa, a reforma administrativa, quando virá com 4 eixos específicos de configuração, que estão, esses sim, relatados aí nessa cartilha que vocês, os senhores, receberam. E senhoritas. O primeiro eixo é o que a gente chama de redução de estruturas organizacionais, carreiras e cargos. Né? A ideia de extinguir órgãos, fundir órgãos, assim como aglutinar carreiras ou eliminar carreiras e cargos da estrutura administrativa vigente. É óbvio que existe um processo de racionalização de carreiras, cargos e etc., que precisa ser feito, né, no âmbito do Estado brasileiro. Mas não é disso que se trata a proposta de reforma do governo que virá. A proposta de reforma do governo não é a de racionalizar estruturas e carreiras, etc., visando a melhoria do desempenho, o aumento, né, do desempenho, a melhoria do desempenho institucional agregado do setor público, e muito menos visando a melhoria das entregas, né, em termos de quantidade e qualidade de entregas de bens e serviços à população. O objetivo é o de reduzir o gasto com essas estruturas, né, ou seja, a lógica fiscal que comanda toda e qualquer ação desse governo. O segundo eixo da reforma administrativa tem a ver com a própria redução das remunerações ou do gasto por onde isso for possível. Então, de modo geral, se trata de reduzir quantidades, né, reduzir estruturas, carreiras, cargos e reduzir valores envolvidos, o que envolve, sobretudo, uma diminuição dos valores gastos com o pessoal. Isso já está em processo, né, na verdade. A emenda 95, por exemplo, que estabelece um teto de gastos por 20 anos, já supõe ou sugere a impossibilidade de se praticar reajustes de remuneração por esse período. Então, a própria inflação, ainda que baixa, positiva, vai cumprir o papel de rebaixar em termos reais os valores pagos com funcionalismo. Mas, além disso, o que o governo pretende é introduzir mecanismos de rebaixamento dos valores de entrada, dos salários de entrada, que se darão não mais, ou não apenas por concurso público, mas por outras formas de contratação para além do RJU, ou sobretudo para além do RJU, formas como as que a própria terceirização, a própria reforma administrativa, que prevê a terceirização irrestrita, inclusive das atividades finalísticas do Estado, já permitem fazer. Do exemplo do próprio IPEA, que já pela reforma vigente, aprovada, a reforma trabalhista aprovada, se quiser, não precisa mais fazer concurso para selecionar os seus pesquisadores, os seus técnicos de planejamento e pesquisa. Basta lançar editais de contratação, como esses que, por sinal, vários estados da União já estão aplicando em termos das universidades, etc., contratando por hora a aula, inclusive professores na rede pública e por aí vai. Bom, o terceiro eixo da reforma administrativa é o que o governo tem chamado de avaliação de desempenho, ou demissão por insuficiência de desempenho. Evidentemente, por trás da retórica que sugere a ideia de aperfeiçoar os mecanismos de avaliação, também para supostamente melhorar o desempenho das organizações e dos servidores, se esconde
na verdade, a ideia de se criar mecanismos que sejam mais rápidos e fáceis de se demitir, né? Por meio dos quais se possa, de um modo mais rápido e fácil, se demitir servidores, inclusive esses estáveis, supostamente estáveis, né? Ou seja, em torno desse eixo que está o discurso da quebra da estabilidade, né? E se tem algo que pode ser considerado a pá de cal, né, na ideia de Estado, tal como ele se configurou, né, no mundo todo nos últimos 150, 200 anos, é a questão da estabilidade, né, pelo fato de que a estabilidade cumpre, em todos os lugares que adotam esse mecanismo, pelo menos 3 funções cruciais, né? A primeira é a própria questão da permanência, né, e previsibilidade das políticas públicas, né? Ou seja, o Estado, na medida em que historicamente foi assumindo funções de natureza permanente, né, junto ao mercado, junto à sociedade, como a provisão de políticas de educação, de saúde, de previdência, de investimentos, etc., de fiscalização e tudo mais, né, ele passa a necessitar de um corpo funcional permanente para garantir a previsibilidade, a continuidade do próprio serviço, da própria política pública em cada um dos seus casos, né? Então, a estabilidade responde, em primeiro lugar, a esse objetivo. Em segundo lugar, a estabilidade cumpre um papel importante na medida em que ela, ou por meio dela, se transmite de geração a geração a própria memória do Estado, né? Ou seja, o aperfeiçoamento institucional incremental, que é a característica, né, dos Estados modernos, se dá não pela contratação ad hoc de consultorias privadas para dizer o que o Estado deve ou como fazer, mas por um processo incremental de inovações ou de aperfeiçoamentos que vai sendo transmitido de geração para geração, isso de servidores, e isso depende justamente da estabilidade como critério, né? E por fim, diria que a estabilidade cumpre também o papel de servir como proteção, né, contra as arbitrariedades do Estado. Justamente é isso que, na verdade, inclusive motivou no próprio Estados Unidos, né, a adoção da estabilidade junto aos seus servidores, né, o fato de que era recorrente, né, no início do século XX, que os presidentes, ou os governadores, ou os prefeitos, na medida em que assumissem os seus mandatos, demitissem ou perseguissem política e fisicamente, né, os quadros até então constituídos, né, e trocassem esse quantitativo de servidores radicalmente por outro da sua confiança. E assim se fazia periodicamente. Isso, evidentemente, é um risco não apenas para as pessoas enquanto pessoas físicas, né, já que não há limites para essa arbitrariedade, ou essa perseguição, ou essa discricionalidade, né, num regime menos democrático, né, como isso era um problema para a própria continuação das políticas, aquilo que eu falei, em termos de previsibilidade, continuidade da provisão de serviços e tudo mais, né? Então, os Estados Unidos é talvez o país precursor, dentre os que conhecemos desenvolvidos e de certa maneira nos espelhamos como desenvolvido, embora haja senões graves a isso, mas é um dos primeiros a instituir o Estatuto da Estabilidade para os seus próprios servidores, né, para evitar que mandos e desmandos possam acontecer e, por isso, prejudicar o próprio desempenho das funções específicas do Estado. Então, vejam, de modo geral, essas 6 dimensões, elas se complementam, elas sugerem essa mudança radical, estrutural, em termos da composição e forma de funcionamento do Estado, não é? Sobretudo na sua relação com o mercado e com a sociedade. E não há indícios de que essas mudanças, uma vez implementadas, venham a colocar o Brasil numa condição melhor para a sua tarefa de desenvolvimento do que o processo sofrido, lento, gradual, incremental de aperfeiçoamento institucional que estava em curso, inclusive aperfeiçoamento do ponto de vista da republicanização das estruturas de Estado,
do ponto de vista da democratização das relações do Estado com a sociedade, do ponto de vista do fortalecimento dos mercados internos, etc. É uma aposta, diria eu, no escuro. É uma aposta que, diante do contexto global no qual nos inserimos, diante dos desafios tecnológicos, humanitários, ambientais que estão colocados, não nos garante nenhuma certeza de que vai melhor capacitar o Estado, os seus servidores, as suas políticas públicas para esses desafios da contemporaneidade. Então, num primeiro momento, a nossa avaliação tem sido muito pessimista em relação ao desenho e também a forma de se dialogar, ou melhor, não dialogar com a sociedade, com os próprios servidores, essas mudanças. Como se houvesse uma cabeça iluminada, ou algumas poucas cabeças iluminadas dentro do Ministério da Economia, que soubessem para onde direcionar as mudanças e como implementá-las. Se tem uma forma, diria eu, errada de se fazer as coisas, já no século XXI devíamos saber disso, é essa. Fazer as coisas a quatro paredes e de maneira autoritária, impositiva, discricionária. Essa é, sem dúvida nenhuma, a senha para que isso dê errado. Portanto, eu acho que o momento da gente tomar conhecimento da situação, da gente promover um alinhamento de entendimento sobre o que está em curso, é esse. É a única forma de se contrapor a essa onda destruidora, termos essa consciência coletiva, para que uma ação também coletiva possa ser deflagrada. E o quanto rápido a gente chegar nesse estágio de amadurecimento e de compreensão, tanto melhor para o Estado brasileiro, para a própria sociedade brasileira. Bom, estou à disposição para dialogar sobre esses aspectos. Obrigado. Oi, bom, muitíssimo obrigado, Celso. É claro que a gente vai abrir, tá? Inclusive o Joaquim ali já. Tá? São 11h20, eu não sei como é que está o tempo do Zé Celso. Ó, o limite que ele tem é meio-dia e 15, vai buscar, né? Criança, não é isso? Então até meio-dia e 15, nós temos aí quase uma hora para a gente explorar o máximo aqui, né, o conhecimento do Zé Celso. Essa exposição aqui breve que ele fez, com base num documento que ele me encaminhou ontem, que eu já mandei para o grupo CD para vocês. É um documento de 9 páginas, chamado Terrorismo Fiscal, Catástrofe Liberal, a morte lenta, porém súbita da Constituição Cidadã, pelos pés do governo Bolsonaro / Guedes. Esse é o título do documento, que fala dessas 6 dimensões aí: a subalternidade externa, os 3 níveis aí de privatização das funções estratégicas, funções produtivas do Estado, da privatização dos serviços públicos, da privatização das finanças públicas, do assédio institucional e, por último, da reforma administrativa, que ele desenvolveu pouco, tá bom? Então, isso está nesse documento que eu já compartilhei com vocês, tá? No grupo CD, que vocês podem compartilhar, né? Levar adiante um documento muito importante, uma reflexão muito importante. A gente abre agora, Zé Celso, primeiro com o Joaquim, tá? Primeiro com o Joaquim, é o gato do Ronaldo. Depois o Jorge Couto. A gente abre aqui uma rodada, pode ser? Pode ser uma colocação, uma observação, uma pergunta, uma indagação. Tudo bem? Joaquim, depois Jorge, depois Camizão, depois Camizão. Joaquim, Jorge, Camizão, Marco Aurélio e Fernando. Vamos tentar ser, na nossa fala, ser breve e curto para explorar o máximo Zé Celso, ok? Primeiro, Joaquim. Microfone aí para Joaquim, gente. Depois do Joaquim, já o Jorge Couto, tá? É importante nome e estado, tá? Para o Zé Celso se orientar aqui, tá bom? Ok? Teleconferência.
Oi. Eu estou só vigiando. Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Joaquim Amaral, eu sou do Sítio Cefaz Bahia. É só uma indagação a um estudioso aí da área de economia sobre uma fala do ministro Guedes outro dia, dizendo que a sociedade deve servir à economia e não a economia à sociedade. Eu queria que, nesse resumo, para mim essa expressão dele é um resumo do que está dito aqui pelo José Celso. Ou seja, a sociedade não deve servir a sociedade não deve se servir dos instrumentos jurídicos, políticos, econômicos, mas ao contrário. Eu queria que você comentasse essa frase dele, porque para mim ela é muito sintética de tudo que está acontecendo. A gente faz um bloco, pode ser, Celso? Tá? Jorge Couto. Preciso de uma microfone. Aqui, ó. Bom dia e parabéns ao palestrante José Celso. Eu sou Jorge Couto, represento aqui o Sindicato dos Fiscais do Estado do Tocantins e fiquei especialmente satisfeito e de certa forma ansioso. Aí sim eu acho que é alvissareira a expectativa de que esse pacote de maldades, especialmente resumido nessa reforma, entre outras, mas essa reforma administrativa que se nos avizinha, com essa falácia que lamentavelmente também virou senso comum da necessidade do Estado mínimo. Mas o nobre palestrante, no início de sua manifestação, deu a entender que o governo terá ampla dificuldade de aprovar, foi assim que eu entendi, e eu gostaria, até para ficar mais tranquilo, porque você pensa assim. O próximo é o Camisão. Cumprimento o professor José Celso, já conheço de nome, de alguns artigos, enfim, trabalhos. Sou do Espírito Santo, que hoje vive a nota A do Brasil, né? E isso começou, esse ajuste fiscal, com o ex-governador Paulo Artung, economista, ex-militante estudantil e do Partido Comunista, e que construiu a estabilidade em cima do salário do servidor do Estado do Espírito Santo. Nos tirou 4 bilhões de reais em 4 anos. Então foi assim que foi construída a estabilidade, por conta dessas leis que capam a possibilidade do Estado cumprir o papel dele constitucional. Mas assim, a minha preocupação, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma avaliação. A sociedade brasileira parece adormecida, parece sem pensar, né, naquilo que está acontecendo, não enxerga os prejuízos que ela vai ter para o futuro, né? E a pergunta é: como nós vamos fazer para reagir, se temos condições de reagir neste momento, ou vamos esperar a inércia esperada pelo Chile? Porque o que está acontecendo no Chile é exatamente a inércia daquilo que vai acontecer no Brasil. Como nós podemos influenciar numa sociedade onde eu brigo dentro de casa com meus filhos ou com meu cunhado, porque não acredito nesse projeto que está aí, acredito num projeto que estava na Constituição. O próximo é o Fernando, Rio Grande do Norte. Microfone de Fernando aí, Camisão. Excelente palestra do Celso. Algumas contradições eu anotei aqui que eu gostaria de colocar. Ontem estivemos no Senado e a avaliação lá da senadora Zenaide Maia e sua equipe é de que o governo hoje tem no Senado 60 votos garantidos.
de 81. Na Câmara, a experiência da reforma da Previdência já disse que o governo tem fácil 340, 350 votos. São necessariamente 308 para fazer a reforma. Só tem um caminho. No nosso entender, eu queria a opinião também do José Celso, que é manifestação popular, ampliar ao máximo a frente em defesa do Estado Social brasileiro. Se nós não fizermos isso de forma organizada, de forma tranquila, mas firme, nós vamos ficar em bolha, uma bolha muito pequena, vendo o Estado brasileiro ser reformado e levando a gente para uma situação de aprofundamento das desigualdades sociais e do enfrentamento da crise econômica que nós passamos. No Rio Grande do Norte, a gente está com uma auditoria, conseguimos do governo, do Estado, uma auditoria nos contratos dos terceirizados, e o Fórum de Servidores tem uma pauta de pedido de abertura de concursos públicos, porque a Previdência, quanto mais terceirizada, maior é o rombo da Previdência do nosso regime próprio, porque quando se contrata via terceirizado, o recolhimento vai para o regime geral. Então, são um conjunto de medidas e eu acho que o enfrentamento é na luta política. Ou nós nos conscientizamos, e aqui, mais do que nunca, nós estamos aqui representando nossas categorias, são sindicatos, que muitas vezes ficam polarizados por um debate político e partidário que passou, que nós temos que enfrentar, esquecer as eleições de 2018, a de 2020, a de 2022, e a gente tem que enfrentar essa situação, ou nós vamos ser engolidos por todas elas. A pergunta que eu gostaria também de fazer, além desse comentário que eu pedi, é se já tem alguma sinalização do governo com relação se é a reforma administrativa você via PECs ou via lei PL6. E a outra coisa que eu acho também, porque talvez a reforma administrativa não foi chata, porque eles precisavam, concluindo, eles precisavam de um lastro maior do ajuste fiscal. Jogaram como pré-requisito para poder chegar com mais tranquilidade a reforma administrativa. Não foi um recuo, não foi. Eu acho que foi uma coisa tática do governo. Esse governo é muito tático, muito estrategista. Não vamos subestimar que estão lá generais e pessoas que formulam muito e sabem trabalhar com tática e com estratégia. Eles primeiro sedimentaram, prepararam a base com a 86, a 187 e a 188. A 186 e a 188 fere de morte os servidores públicos, quebra em parte a questão da estabilidade e, mais importante, da remuneração. A 188, ela quebra os fundos. Está sendo debatido no Congresso o Fundeb, mas ao mesmo tempo está sendo iniciado no Senado o fim de todos os fundos. O Fundad, Fundo de Desenvolvimento da Administração Tributária, todos os estados que tenham vão ser aniquilados pela 188. Nós no Rio Grande do Norte estamos brigando agora no orçamento, na Lua 2020, por 6 milhões de reais de recursos próprios e 35 de convênio, para a gente poder voltar os investimentos na nossa secretaria, que faz 12 anos que não tem esse recurso. Então, assim, eu acho que ou a gente enfrenta, e não é partidarismo, não é ideológico, é político. Nós temos que enfrentar esse debate político e mobilizar, certo? As nossas categorias e a sociedade para a gente poder minimizar, certo? E barrar essa fúria, essa onda que Paulo Guedes, porque tem uma cabeça, que é Paulo Guedes, está querendo destruir o Estado social do nosso país.
Obrigado, Fernando. Olha só, o que é que eu quero propor? Tem 2 inscritos aqui, Marco Aurélio, da Bahia, e o Bruno, Piauí. Se o Zé Celso concordar, a gente passa para ele, tá? Senão vai ficar um bloco muito longo, tá? E depois a gente retoma, ok, Marco Aurélio? Zé Celso? São os dois, falta, né? Tem 2 inscritos? Tem 2. Você quer que passe os 2 logo? Tranquilo? Então vamos lá. Porque já tem o Manuel. Você não conhece o Manuel direito? Não conhece? Ó, vamos fazer assim. Tem Marco Aurélio, tem Bruno, tem Manuel, tem Emílio, agora o Moisés, tá? Vamos fazer assim, mais o Marco Aurélio só, agora nesse bloco, e a gente faz o segundo bloco de 5, ok? O primeiro de 5, o segundo de 5. Marco Aurélio. Pronto, Marco Aurélio, Cine Cefaz Bahia. Me chamou a atenção aqui, Celso, e mais ou menos pegando o gancho do que Fernando falou, sobre quando você disse que a reforma tende a fracassar. A preocupação nossa é justamente quando é que nós vamos sentir esse fracasso. Se é lá na frente ou se logo agora. Essa é a maior preocupação. Fernando citou aí sobre a questão dos votos que o governo tem. Seria até bom, Fernando, se fosse o governo que tivesse esse voto. A gente sabe que se dependesse desse voto desses caras aí, eles não teriam nada. E é o que mais preocupa. Porque Bolsonaro não tem capacidade de ter nem o voto do partido dele. Muito menos desses 320 votos que você falou. Realmente é Paulo Guedes que o mercado botou debaixo do braço, está carregando, está sustentando. Essa é a maior preocupação que a gente tem. Esqueça Bolsonaro, que não é nem rainha da Inglaterra, é um bobo da corte, nesse sentido. A maior preocupação que a gente tem que ter é exatamente essa. Queria saber se você concorda com isso. Porque o voto é do mercado e de tudo que você falou, que o mercado quer dominar o serviço público. Se essa preocupação não tem que estar aqui, não só na sociedade, como também, mais ainda, nos sindicatos, sobre esse momento desse fracasso e a possibilidade de aprovação. Obrigado, Marco Aurélio. Agora a gente passa para o Zé Celso, ok? Bom, obrigado pelas colocações, perguntas. Evidentemente, se eu tivesse resposta de metade, a gente estava salvo. Mas vamos construir juntos as respostas. O Joaquim fala sobre a frase do Guedes, né? Eu acho que a frase dele é isso, sintomática do que é o projeto. O projeto para quem é economista, é de um manual de microeconomia ortodoxa, em que a sociedade serve à economia, ao sistema e não ao contrário. Exatamente isso. Até ontem, no debate que houve na Câmara dos Deputados, que estava presente numa audiência pública, até se falou da crise da teoria econômica, né, dominante. Né? Em termos do Thomas Kuhn, a crise de paradigma de uma teoria, ela se verifica de 2 maneiras. Né? A primeira é quando a realidade insiste em negar a teoria. Né? Ou seja, já há vários experimentos históricos de tentativas de estabelecimento de critérios estritamente de mercado, né, para regular a sociedade, fracassaram no mundo. Né? Isso redundou, por exemplo, nos anos 30, na ascensão do nazismo. Isso redundou na Segunda Guerra Mundial. E, mais recentemente, no esfacelamento da Europa. E por aí vai. E a segunda característica dessas teorias dominantes que, quando estão em crise, é a seguinte: é que ela, para se sustentar, ela depende de hipóteses ad hoc, né? De hipóteses que não faziam parte originalmente do núcleo duro da teoria, né? Que passam a ser inventadas para sustentar ou para dar uma sobrevida para a própria teoria. Isso é claro quando o governo tenta ancorar toda e qualquer reforma no discurso da necessidade do ajuste fiscal, da crise fiscal, como crise das crises, né? Como fonte de todos os males. E usando para isso esse argumento que teoricamente já foi desmontado no mundo inteiro, né? E historicamente também, de que o
governo, assim como as famílias, não pode gastar mais do que arrecada. Então, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês entenderem o meu ponto. Veja, quando uma família, claro, aqui tem vários economistas, né, eu acho, pelo próprio perfil da categoria, mas quando as famílias precisam comprar uma casa, e supõe que vai comprar a casa do próprio trabalho, da renda do próprio trabalho, e, eventualmente, ou quase sempre, de um empréstimo bancário, de um financiamento. Um financiamento que é o quê? Uma antecipação do poder de compra. Né? Portanto, ela se endivida para poder antecipar um bem, né? Comprar uma casa, com a promessa de pagar isso, né, ao longo do tempo ao banco. Pois é, como é que o banco da pessoa estabelece um limite temporal dentro do qual ela deve pagar o seu financiamento. Pois bem, vamos sair da família e vamos para uma empresa. Uma empresa de capital aberto. Ela tem, além dos recursos próprios para dobrar o seu tamanho, se ela assim o desejar fazer, ela tem outras formas de se financiar. Né? Ela pode também ir ao mercado, né, ao sistema bancário, pegar um empréstimo, e são as mesmas condições. Ela tem que oferecer garantias e dizer que tem um fluxo de renda esperado, que ela vai obter por meio da venda, ou seja, do lucro que ela promete obter com o investimento que vai realizar, para poder pagar o financiamento. Mas ela pode fazer uma outra coisa que a família não pode. Ela pode vender parte da própria empresa, né? Debêntures, ações, mercado acionário, etc. Então isso, de certa maneira, já alarga o potencial de financiamento, que a gente poderia chamar também de endividamento da empresa, se ela quer ganhar mercado. Essa é a lógica do capitalismo. O capitalismo é um sistema que funciona com base no endividamento. Ele só pode crescer acima da demanda, ele só pode se expandir, uma empresa só pode ganhar mercado comprando outra ou expandindo a própria planta, se ela ousa, né? Se ela aposta, se ela arrisca. Não é isso que é o capitalismo? O mundo dos leões que arriscam o seu investimento, mas ele está fazendo como? Ele está se endividando para fazer isso. Agora, qual é o horizonte de pagamento desse financiamento que uma empresa faz? Se for uma empresa de capital fechado, é o mesmo horizonte de uma família, é o horizonte de vida do dono da empresa. Se for uma empresa de capital aberto, como costumam ser hoje os grandes conglomerados, evidentemente esse horizonte ultrapassa a expectativa de vida dos donos. Quem assume a responsabilidade por rolar, eventualmente até para sempre, um endividamento empresarial é, né, o grupo de gestores da empresa. Né? Ou seja, mesmo na lógica empresarial, a lógica que é dominante é a lógica do endividamento. Né? Então eu saio de uma empresa agora, vou para o Estado. Né? O Estado, o que ele precisa fazer? Vamos supor que, vamos dizer aqui, resumir aqui, dizendo que o Estado, a missão do Estado, em tese, é desenvolver o país, ou seja, criar
fazer as condições de vida da sua população melhorarem de modo a que se promova supostamente uma certa equalização social, né, em um patamar tal que as pessoas vivam felizes, prósperas, produtivas, saudáveis, etc. Vamos resumir dizendo que o objetivo dos Estados nacionais, desde que se constituíram, séculos XIX e XX, seja esse. Se a gente concorda com esse objetivo, então a gente tem que assumir que o Estado tem que fazer uma série de coisas necessárias para chegar nesse objetivo. Como, por exemplo, escolarizar a população como um todo. Né? Como, por exemplo, criar condições de saúde tais que elas possam trabalhar e serem produtivas. Né? Criar mecanismos de acesso à cultura para que elas possam também se divertir eventualmente. Afinal de contas, a gente quer, né? A gente não quer só comida, é comida, diversão e arte. Né? Enfim, e tudo mais. Preservando o meio ambiente, garantindo as liberdades civis, as liberdades políticas, etc, etc, etc. Então, vejam que o objetivo exige, muitas vezes, por parte dos Estados nacionais, uma antecipação de investimentos de grande vulto para viabilizar esse conjunto de políticas, no fundo, né, de políticas públicas, por meio das quais, supostamente, ele vai, no agregado, ao longo do tempo, conseguir chegar a atingir o tal do objetivo do desenvolvimento. Que não é, então, só crescimento econômico, nunca foi a rigor. Né? Ocorre que a leitura do Guedes e a leitura dos economistas liberais é de que só o crescimento econômico, né, resolve ou é suficiente para gerar tudo isso que a gente está chamando de desenvolvimento. Evidentemente que não é. Né? Pois bem, então o Estado ele lança a mão do quê? Também de formas de financiamento, vale dizer endividamento, para financiar ou acelerar o processo do desenvolvimento. Infraestrutura, educação pública, saúde, etc., combate à pobreza, desigualdade, não sei o que lá. Tudo que você considera necessário para esse objetivo. Ele faz isso por meio da arrecadação, né? E diferente das empresas e das famílias, o governo pode decidir, né, a sua própria receita, né, por meio da arrecadação, que consegue, evidentemente, extrair da sociedade, do mercado. Pode emitir moeda, coisa que família e empresa também não pode. E ainda que haja uma discussão sobre se é inflacionário ou não é, o fato é que ele pode fazer isso. Ele pode pagar sua dívida, sua própria dívida na sua moeda, adequar a sua própria moeda. Nada impede que ele faça isso. É o único ente, dentre os que eu já citei aqui, que pode zerar a sua própria dívida, se quiser, emitindo a própria moeda. As famílias não podem, as empresas não podem. Se gera inflação ou não gera, é uma outra conversa. Depende de se a economia está em estado, se está em recessão ou não está, se tem capacidade ociosa ou se não tem, etc. Mas pode fazer coisas que nem empresas e nem famílias podem. E o que o governo... Ele pode pegar empréstimos internacionais e etc, etc, etc. Ou seja, o governo, ele, a rigor, como em tese, também diferente de famílias e empresas, ele não tem um horizonte temporal dentro do qual se esgote a sua existência. Né? A gente não espera que o Estado vá desaparecer, que o país vai desaparecer. Né? Pelo menos, se bem que está cada vez mais perto, parece, esse dia. Mas o fato é que, como ele tem um horizonte temporal, a princípio, indeterminado, né? Em tese, não tem nada que o faça, que o obrigue a zerar a sua dívida, entendeu? A viver em superávit primário para sempre. Pelo contrário, ele pode e deve, como mostra a experiência internacional, criar condições para o refinanciamento infinito da dívida. É claro que eu não estou falando aqui que não existe limite na relação dívida-PIB. Talvez exista o limite, mas não é um limite absoluto. 80%, 100%, 120%. É um limite psicológico. É um limite que afronta com as tais das expectativas do mercado, dos empresários, etc, etc, na capacidade do governo de financiar a dívida. Então o problema não é o tamanho da dívida, como acha o Guedes. O problema é a capacidade do Estado de financiar ao longo do tempo. E ao longo do tempo não são 4 anos do mandato presidencial, são 400 anos, provavelmente. E, obviamente, as garantias e as condições de financiamento dessa dívida são dadas não pela gestão, pela qualidade da gestão
da dívida. Isso está dado pelo potencial produtivo do país. É ter um pré-sal que importa, é ter um aquífero Guarani que importa, é ter uma Amazônia que importa, é ter uma população produtiva e qualificada que importa. Ou seja, o que importa é justamente aquilo que o atual governo, com o seu projeto, quer destruir. Então o governo está queimando as garantias que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira poderia ter, dispor e oferecer para tranquilizar os mercados, já que é disso que se trata, com relação à capacidade do país, e não do governo de plantão, de financiar a sua dívida ao longo do tempo. Porque a capacidade vem daí, não vem da qualidade dos gestores, que por sinal é péssima. A qualidade dos atuais gestores da dívida pública e da política monetária brasileira talvez esteja entre as piores que o país já teve, em termos técnicos, etc. Não tem visão nenhuma de economia, de sociedade, de país. Então essa frase do Guedes, apesar do alongado da minha resposta, resume, eu acho muito bem, a mesquinhez do projeto, da visão de mundo, etc., desse governo. Bom, o Jorge me pergunta sobre a aprovação. Na verdade, eu quero desfazer esse mal-entendido, talvez. Eu não quis dizer que o Estado, que o governo tem, quer dizer, não vai aprovar o pacote, né? Esse pacote adicional de PECs, etc. Pelo contrário, eu acho que, como já foi dito aqui, o governo tem base parlamentar para tanto, embora, tanto quanto na reforma trabalhista e da Previdência, etc., as aprovações se deveram mais ao protagonismo do Legislativo por meio do Maia, né, do que propriamente a capacidade e a competência do governo de realizar essa aprovação, ainda que o poder das emendas seja grande nessa hora, né? Então, pelo contrário, eu estou pessimista, né, no sentido de que eu acho que o governo tem condições de fazer avançar essas reformas, infelizmente. Mas como elas estão sendo postergadas para 2020, e como sabemos é um ano que termina cedo, né, do ponto de vista do fluxo legislativo, em função das eleições municipais, se a tramitação dessas coisas se arrastar até o meio do ano, dificilmente serão aprovadas em 2020, ainda que haja base parlamentar para tanto, né? Há uma forma de o governo acelerar essas tramitações e aprovar pontos específicos do pacotão, que não se dá, e aí eu já respondo um pouco o Fernando, que não é pela tramitação das PECs propriamente dita, mas por uma série de outros projetos, né, que contêm partes dessas PECs e que já estão tramitando, né? Até esqueci de mencionar quando eu falei aqui da reforma administrativa, né, que eu falei da redução de preço e quantidade e da quebra da estabilidade, mas esqueci de falar de um quarto aspecto que está tramitando, por exemplo, que é o que eu chamo do cerceamento das formas de organização, financiamento e atuação sindical. Isso está no escopo da reforma administrativa e já está em curso, né, porque na medida em que as organizações, por exemplo, hoje em dia já podem recusar, né, os sindicatos, as associações, de usar os espaços das próprias entidades, dos próprios locais de trabalho para a realização de atividades sindicais, já está em curso uma espécie de cerceamento. Na medida em que as organizações exigem contrapartida, né, compensação de horas dos sindicalistas ou dos membros dos corpos diretivos dos sindicatos, aqueles que não têm, né, mandato classista, já está em curso. Na medida em que o governo promete voltar, né, por meio de uma PEC ou de um projeto de lei que está tramitando, voltar com a ideia de proibir o desconto automático em folha para solapar a base de financiamento de atuação sindical, já está em curso. Então eu acho que há um fatiamento dos temas que estão nessas PECs todas, inclusive na reforma administrativa, que já estão tramitando, né, no Congresso, uns há mais tempo do que outros, e que já, de certa maneira, podem sugerir uma aprovação meio fatiada, né, meio a conta-gotas desse conjunto de coisas mais gerais que eu mencionei aqui. Então, esse é um risco, e isso pode ser mais célere, mais rápido, até porque a resistência em relação a essas coisas mais específicas, que já estão em curso, é menor,
A capacidade de mobilização nossa em relação a essas coisas é menor. Né? Então é um perigo mesmo. O colega do Espírito Santo, que é o Camisão, falou do ajuste que foi feito sobre os servidores, é isso mesmo. Eu acho que a fronteira agora de ajuste é o Estado, o próprio Estado, né? Nessas dimensões que eu falei, redução de preços e quantidades, né? De valores e quantidades no âmbito do Estado, que significa dizer atacar as carreiras públicas, as próprias condições de trabalho, de remuneração dos servidores. E eu acho que isso tem pouco apelo junto à sociedade, né? Quer dizer, a sociedade já, você vê, demonstrou uma capacidade de compreensão e de resistência em relação à reforma trabalhista e em relação à reforma previdenciária. Né? Apenas vão acordar, a la Chile talvez ou não, quando começarem a perceber que não vão se aposentar, ou que vão se aposentar com benefícios muito menores do que aqueles que esperavam obter. Né? E são os dois grandes objetivos da reforma previdenciária, né? Reduzir o acesso, ou encurtar o acesso, reduzir o acesso e encurtar o gozo do benefício, né? Seja pelo tempo de gozo, seja pelo valor do benefício. Quando começarem a perceber isso, talvez haja uma reação nesse sentido. Agora, para defender o Estado brasileiro, para defender as carreiras, para defender os servidores que estão sendo culpabilizados, né, pelo mau desempenho do Estado, pelo mau desempenho dos gestores, dos dirigentes políticos que estão à frente, eu acho difícil que a gente consiga uma adesão desse tipo. Por isso que no final da minha fala eu reforcei a importância da gente rapidamente, quero dizer, as nossas entidades representativas, rapidamente a gente avançar por uma compreensão mais qualificada sobre o que está em curso, sobre a dimensão do que está em curso, né, que eu chamo de uma reforma, né, de um desmonte abrangente, profundo e veloz, né, para a gente poder tomar iniciativas de contestação e de articulação mais ampla, né, que possa mobilizar parte da sociedade, ou pelo menos mobilizar parte dos próprios servidores, né, no sentido de ocupar minimamente as ruas, chamar atenção para os riscos desse desmonte em termos da provisão de políticas públicas, de bem-estar da população, etc. Né? Mas é uma tarefa hercúlea, né? É uma tarefa difícil, já que estamos muito despreparados até o momento, estamos muito desunidos até o momento, né? E sequer começamos uma campanha na mídia ou junto às nossas próprias bases que informe adequadamente o que está em curso. Né? Então a gente tem que correr para não ser atropelado por isso tudo que está aí. Né? Bom, de modo que isso de certa maneira comenta ou resume pontos que outros colegas mencionaram, né, sobre a anomia da sociedade que está realmente adormecida, e eu acho que isso só vai mudar quando realmente a experiência concreta de vivenciar uma piora das condições de vida, de trabalho, etc., tomar proporções de massa. Né? Algo que não está longe de acontecer se a gente olha os dados do IBGE, né, da PNAD. O presidente insiste em dizer que estão errados. Mas pela PNAD do IBGE, há 50 milhões de trabalhadores atualmente em condições já à beira da sobrevivência. Né? São 13 milhões de desempregados, mais 13 milhões de desalentados, que são aqueles que inclusive desistiram de procurar emprego, né? E 40% ou mais da força de trabalho já no setor informal da economia. Bom, vamos fazer outra rodada aí, porque senão... Legal, Celso, nós temos ainda 20 minutos pelo tempo teto aqui que o Zé Celso dispõe, e nós temos 5 inscritos, tá? E vamos garantir os 5, tá? E não temos mais como abrir, vocês me perdoem, tá? Não dá mais para abrir, porque ele não foi. O Zé Celso não vai ter tempo para fazer um outro bloco, tá bom? Bruno, Manuel Isidro, nessa ordem, tá? Bruno, Manuel Isidro, Raimundo Emídio, Moisés e Jean Carlos, ok? Bruno. Nome e estado, por favor, tá, Bruno? Primeiro, boa tarde, meu nome é Bruno Carvalho, represento o Sinafep, Sindicato Piauí. Em primeiro lugar, dar os parabéns pela fala e agradecer pelo tempo dedicado aqui.
Eu estava lendo aqui a cartilha que foi entregue, e no final dela, no ponto 4, tem diretrizes para uma reforma administrativa republicana e democrática. E lendo ela, eu me lembrei muito de uma situação, de um caso que é um caso que eu considero um caso de sucesso, um case de sucesso, que é a nossa reforma tributária solidária, que um dia começou lá atrás, lá em 2017, com diretrizes que foram abordadas no Conafisco extraordinário, que foi convocado lá em São Paulo, e dessas diretrizes se transformou num conjunto de ideias, um conjunto de propostas, e que hoje está se colocando no debate como contraponto para essa reforma tributária. E aí eu vejo o Fonacate começando com essa diretriz, me dá flashback dessa época e me força a perguntar qual que é a ideia do Fonacate de trazer isso, se planeja criar um conjunto de propostas. Eu sei que há que se guardar proporções e o tempo é bem mais exíguo nesse caso, mas se tem esse planejamento, se criar esse conjunto para se lançar, se propor uma reforma administrativa alternativa a essa que o governo vem alardeando. Obrigado. Obrigado, Bruno. Manuel. Tá, Manuel? Está sem funcionar. Pega logo, rapidinho. Chega, né? Manuel Isidro, Sindifício Paraíba. Na realidade, eu me inscrevi até para falar com o Camisão, que a forma como o Camisão está falando, enchendo a boca, que o Espírito Santo está sendo nota A, né? E ele ainda reforça, em virtude do massacre sofrido pelo servidor, que não foi dado reajuste, e por isso o Estado conseguiu nota A. Ele está, sem querer, reforçando a tese do Paulo Guedes. Sem querer, às vezes o cara, ele quer chamar a atenção pelo lado e de repente ele está reforçando o discurso do outro. O que aconteceu no Espírito Santo aconteceu na Paraíba há 8 anos sem reajuste, né? E aí o governo começa a alardear que tem equilíbrio fiscal, mas o pior de tudo, sabe, o que talvez não me incomoda só a mim pessoalmente, mas eu acho que acredito que incomoda a todas as lideranças aqui, e eu acho que você do IPE não é diferente. Nós estamos com todas as artilharias viradas para nós, os servidores públicos, principalmente os trabalhadores, e nós perdemos a capacidade de mobilizar para nos contrapor tudo isso que está aí. Se eu voltar lá para o meu estado e começar a regimentar o pessoal, trazer todas essas informações, que hoje todo mundo tem acesso, né? A gente só vai reforçar, vai chover no molhado, e dizer aos colegas, nós temos que nos organizar, chamar todos os servidores públicos, para poder a gente fazer uma ação nacional e ir para Brasília para fazer um protesto, porque só um movimento de rua é que a gente vai conseguir minimizar, mas embarrar os danos que estão vindo contra a gente. Vai ter uma grande parcela da categoria que vai dizer, você quer criar um movimento contra o governo que está acertando, que está combatendo a corrupção, que está consertando o país destroçado pelo PT. Parece que eu estou vendo o discurso. E aí a gente não consegue mobilizar. E por essa falta de mobilização, por essa capacidade da mobilização que nós perdemos, eu acho que foi o Fernando que disse, que é uma estratégia, e eu acho que é uma estratégia sim. O governo, alguém disse aí que não tem nem voto dele, eu acredito que também não tenha, mas ele tem um papel definido, que é direcionar o discurso para coisas que não tem nada a ver, e o que realmente importa está passando aí ao largo e a gente não consegue discutir. A gente vai discutindo quem é comunista, quem não é comunista, quem é isso, quem é aquilo, quem é do partido A, quem é do partido B, quem é corrupto, quem não é corrupto, e aí as reformas que estão nos ferrando, passando e ninguém consegue fazer nada. Valeu,
Coronel. Raimundo Emídio. Depois do Raimundo Emídio, já o Moisés, tá bom? Bom dia a todos. Presidente, eu queria que o senhor me desse só um tempinho antes de começar a marcar o meu tempo, que talvez não tenha mais a oportunidade de falar. Tá, mas a nossa preocupação é só com o tempo dele, tá? Não é com o seu, é com o dele. Porque se você vai fazer uma despedida, Não, você eu faz depois. Não vou fazer uma despedida, eu queria agradecer quem se despediu. Perfeito. Não, tudo bem. A única preocupação é só com a temporalização. Vai lá, Tá bom, Emílio. então. Vamos lá. Doutor José Celso, eu fiquei atento aos seus comentários e tive algumas dúvidas que eu pediria que o senhor esclarecesse. Por exemplo, o senhor disse que essa maneira que o governo está fazendo, querendo buscar receita para combater o desequilíbrio da receita e despesa, não é a única forma de resolver isso. Eu vejo que, mesmo dentro da microeconomia, lá dentro da casa da gente, você só tem duas maneiras: ou você aumenta a receita, ou você diminui a despesa. Talvez não seja essa a sua convicção. Outra coisa, a questão do desarmamento. Por que eu não posso me armar se os meus inimigos ocultos que estão lá fora estão armados? Segundo, a quem beneficiou a lei de desarmamento? Como explicar a transferência de responsabilidade sobre a segurança pública, indo as pessoas morar em condomínios para assumir a sua própria segurança? Porque eu me mudei para um condomínio em 2010, justamente por causa disso, porque eu estava me achando inseguro onde eu morava. E segunda coisa que me causou espécie também foi a questão de que a imprensa está contribuindo para o desmonte do Estado. Como assim, se a imprensa bate no governo todos os dias? Obrigado. Obrigado, Emílio. Ó, o último é o Jean, depois a gente passa para o Zé Celso responder, fazer as suas considerações finais, tá? É o Moisés e depois o Jean Carlos, tá bom? Moisés, depois Jean Carlos. Depois a gente vai receber aqui um deputado, um companheiro nosso, fechando esse, tá? Remo de Brasil. Aí a gente recebe o Gilvan, que é um deputado federal, companheiro do Ceará, convidado para dar uma palavra para a gente, tá bom? Beleza, obrigado. Moisés, depois Jean Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, Zé Celso. Eu ouvindo o Zé Celso e eu escrevi aqui qual é a alternativa. Eu vi que ele disse: vamos construir alternativas juntos. Zé Celso, o questionamento que você colocou aí em relação a as famílias não podem gastar é o atraso de vida do país, tá, meus queridos? É o atraso. Esse negócio de subteto para um país como o nosso, que tem um monte de coisa para fazer, como subteto? Como é que eu movimento isso? Eu tenho que voltar no histórico, gente. Eu tenho que ir lá atrás e começar a acompanhar, por exemplo, as contribuições que a União criou sucessivamente e estrangulou as famílias no consumo. Esse é o ponto-chave. Tá? Então, hoje, a União tem que fazer o papel e voltar o poder aquisitivo para as famílias. Só tem um jeito de se produzir, ter consumidor. Não tem consumidor, não se produz. E aí a gente entra num ciclo de baixo. Zé Celso, eu queria que você levasse aí algumas informações para você debruçar. Você é economista, possivelmente conhece até mais do que eu. Famílias, governo, empresa e instituição. Olha o tripé. Missão da família.
formar seres humanos, os melhores, os excepcionais. Não é com coitadinho, não. Ao longo do prazo, essa instituição foi atacada, tirou o poder aquisitivo, foi desqualificada e o resultado é o que temos hoje. O que é pior, a perspectiva futura é pior. Então nós temos que resgatar a unidade da família, em todos os seus valores. 2, missão do governo: gerar, criar riqueza, ir em busca da riqueza e distribuir. Missão do governo. E a missão de empresa e instituição: produzir bens e serviços. Cada um tem sua missão. Ao longo do período, em busca do poder, o foco era o poder, essa missão ficou desqualificada, se perdeu. Então hoje tem que se resgatar isso. Viu, Celso? Deixo contigo isso aí. Eu espero que, como a reforma solidária, viu, Charles, que a gente tenha na vanguarda do ano que vem novas ferramentas para contrapor e ir como a gente está indo na reforma solidária. Um dos aspectos da reforma solidária é resgatar o poder aquisitivo das famílias. É o caminho hoje. Não podemos deixar o governo perdido, atirando para todos os lados, achando que vai resolver na bala com 38, que é o novo partido. Uma idiotice. Não é esse o caminho. É uma democracia. Entenderam? Então é isso, tá? É o que eu tenho para dizer. E que a gente encontre aqui outros tempos dos excessos. Eu espero que você traga, e a gente, dentro dessa construção conjunta, alternativas. Enquanto isso, tá, pessoal? Agora, peraí, Chão, deixa eu aproveitar e fazer meu comercial rapidinho. Você pessoal, pode fazer daqui a pouco? Isso. Eu abro para você. Rapidão, não, vou ler aqui uma frase. Galera, meus queridos, a vida começa quando a zona de conforto acaba. Nós, como profissionais e auditores, não podemos sair do fronte e ficar aguardando as reformas vir patrolando. Não, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Um deles, ensinar as famílias como gerir o orçamento pessoal. Fazer o nosso ensinar. Pronto. Obrigado. Sim. Obrigado, José. Vamos lá. Jean Carlos, por último, aí a gente volta a palavra para os excelsos. Jean Carlos. Quase não tenho o que falar. Depois da fala do Manuel Fernando, ficou difícil falar, né? Mas, como eu pedi a palavra, eu só vou ler aqui um texto do Bertolt Brecht, que resume o que a gente está vivendo nesse momento. Se não houver mobilização, nós não vamos perder tudo. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Muito bem, Jean. É isso aí, companheiro. Vamos lá. Zé Celso, para responder e fazer suas considerações finais. Zé Celso. Obrigado, colegas. O Bruno fala lembra muito bem, foi uma ótima lembrança essa da reforma tributária solidária. Eu até contribuí com o documento, em parte do diagnóstico. É um belíssimo documento, e mais do que um belo documento, que eu acho que, aliás, eu diria que é a melhor proposta de reforma tributária à disposição hoje para o Brasil é essa, que está ali sugerida pelo documento, o 2, né, que é o das propostas. Mas mais do que um certamente é uma proposta melhor do que essas que estão tramitando no Congresso. Eu acho que é um belo processo de produção e de mobilização, de articulação, que é exatamente das mesmas coisas que nós estamos precisando agora para enfrentar
a reforma administrativa e para se contrapor a ela com um conjunto de alternativas, né, como a gente chama aqui no documento, de natureza republicana e democrática, né? Então, de fato, nós estamos empenhados nesse trabalho, né, por meio do FONACAT, mas não apenas o FONACAT, né, tem um outro coletivo de entidades composta por entidades do setor ambiental, social, etc., que se chama ARCA, que é a Articulação das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, sobretudo nesses dois fóruns, e mais FONACEF, etc., estamos justamente criando as bases por uma proposta alternativa que, na verdade, vai além de uma simples reforma administrativa, né? Porque o que eu acho que a gente precisa é consolidar princípios e fundamentos do Estado Democrático de Direito, reorganizar o que a gente no IBEA chama de capacidades estatais para o desenvolvimento, que envolve empresas públicas, bancos públicos, envolve carreiras de planejamento, de gestão, de participação, etc. Então é alguma coisa que, na verdade, vai além da própria reforma administrativa, né? Uma reforma de Estado mais contemporânea, realmente, como a que eu acho que o Brasil precisa. Agora, para ficar restrito à questão vamos dizer, dos fundamentos do emprego, da ocupação no setor público, né, um quadro que está presente na cartilha, de certa maneira, resume qual que seria ou deveria ser, vamos dizer, as linhas gerais de uma proposta alternativa, progressista, né, e focada no setor público, em contraposição ao do governo, né? Quer dizer, basicamente são 5 princípios ou diretrizes, né? A questão da estabilidade funcional, né, e contra as arbitrariedades, então é o reforço da estabilidade. Veja, quando eu falo da estabilidade do emprego no setor público, eu não estou querendo dizer, eu não estou dizendo que não haja já, inclusive, nos regramentos brasileiros existentes, mecanismos que já prevejam a demissão, né, por atos de corrupção, por insuficiência de desempenho, por abandono de cargo, por desídia, por uma série de coisas, né? O documento mesmo mostra que nos últimos 10 anos já houve mais ou menos 7.500 demissões dessa natureza, né? Cerca de 500 por ano, né, que estão se processando, ou seja, já há mecanismos, né? Ainda que eles precisem ser aperfeiçoados, o fato no federal, o que é bastante perto do estoque, né, dos servidores no âmbito federal, como média anual, né? Então, ainda que precisem ser aperfeiçoados, o fato é que já isso está previsto na própria natureza do Estatuto da Estabilidade, né? Óbvio, né? Em segundo lugar, a questão da remuneração adequada e previsível, né? A questão da remuneração, que o governo desdenha dela, ela é crucial no setor público, né? Não apenas o nível, como a previsibilidade futura, né? Porque é isso que é o principal instrumento que garante a qualidade do serviço, que garante ou que protege o emprego público da corrupção, né? Da captura pelo mercado, pelos interesses privados, né? Quer dizer, se não é isso, é rebaixar o salário que vai garantir, que vai combater a corrupção. Eu até dou risada quando eu vejo as propagandas que dizem que o governo está combatendo a corrupção. Porque tudo o que ele fez até o momento foi ou proteger a corrupção, ou criar condições, no caso da reforma administrativa, para sacralizar a corrupção no âmbito da relação do servidor com o mercado, né, com os interesses privados. Porque na medida em que a gente tiver menos estabilidade, remunerações menores e mais precárias, etc., aí sim que imaginem os senhores fiscais né, funções dessa natureza sofrendo assédio, né, dos mercados, dos empresários, dos sistemas, tentações, etc. Aí sim que nós vamos ter um serviço público execrável no país. Além disso, desses dois aspectos óbvios, né, eu diria que tem um componente da qualificação elevada inicial e da capacitação permanente atrelada à progressão e atrelado ao interesse público, um fundamento que não está sendo exercido, embora esteja previsto na Constituição, etc. Quando se fala de avaliação de desempenho, por exemplo, se desconsidera que o principal critério que deve orientar a avaliação de desempenho é a combinação entre, né, os momentos de capacitação
né, que o servidor tem que passar ao longo da sua vida útil no setor público, né, e a correspondência disso com a sua função, né, com o desempenho da sua função. Né, exigir mais desempenho sem oferecer condições adequadas de realização das funções é realmente sugerir um critério totalmente discricionário para demissão. A questão da cooperação interpessoal, né, e interorganizacional como fundamento do processo de trabalho no setor público é muito mais importante do ponto de vista agregado, do ponto de vista histórico, do que a promoção da competição, que é o princípio que organiza a proposta governamental. Né? Questão de mecanismos de competição dentro do setor público, eu diria que afrontam a própria essência das funções públicas, né? Que exigem, né, cooperação no ambiente de trabalho para que o trabalho possa ser bem realizado. E, em quinto lugar, a questão da liberdade de organização e autonomia de atuação sindical, sem o que não há possibilidade de avançar, porque muito do que se avançou em termos de aperfeiçoamentos institucionais do Estado, de políticas públicas, etc., se deve à capacidade organizativa da sociedade de modo geral, e no setor público não é diferente. Quer dizer, como eu disse, né, em estudos organizacionais sobre o setor público, que a gente acompanha, que existem por aí, se mostra claramente que as inovações, os aperfeiçoamentos institucionais no setor público dependem, né, do que a gente chama do learning by doing, né, ou seja, do aprendizado no processo de trabalho, né, depende da cooperação no ambiente de trabalho, depende do próprio tensionamento que é útil para a organização pública entre associações ou representativas de servidores e corpos dirigentes e por aí vai, né? Quando a proposta de reforma administrativa pretende justamente acabar, né, com a representação coletiva. Então, enfim, existem, eu acho, elementos já disponíveis que podem e devem ser mobilizados para a construção de uma alternativa, de uma proposta de reforma alternativa, né? Nós estamos trabalhando nessa direção. Inclusive, tiro 30 segundos aqui para fazer uma propaganda justamente nessa direção. Né? Dia 29 agora, sexta-feira próxima, nós vamos realizar no Congresso um seminário, que é um seminário de dia inteiro, e, enfim, eu até vou passar para o Charles aqui o convite do seminário, para ele circular, quem estiver em Brasília à disposição, poder acompanhar. Nesse seminário nós vamos lançar 2 livros que fundamentam de modo mais detalhado e melhor um pouco do que está nessa cartilha. Né? Um livro se chama Mitos Liberais sobre o Estado Brasileiro e Bases para o Serviço Público de Qualidade, justamente nessa linha de uma pegada mais propositiva. E o outro livro que se chama Desmonte do Estado e Subdesenvolvimento, que está focado justamente numa apreciação dessas entidades que eu mencionei aqui, que estão passando por esse processo de bullying institucional, né? IBGF, CAP, CNPq, INPE, UNAI, IBAMA, IBGE, etc. Então fica o convite também para quem tiver interesse em acompanhar essa discussão. Eu vou até depois disponibilizar para vocês um kit desse material, para vocês poderem enviar para os regionais. Né? Não tem e-mail eletrônico, não? Ele vai estar disponível também em e-mail eletrônico. Né? Mas como são livros aí de 100 e poucas páginas cada um, às vezes é bom ter um exemplar pelo menos de referência, né? De repente dá para enviar um para cada regional. Emílio me fala aí de 3 questões, a questão da receita. Pois é, justamente o que o governo não faz é isso, né? Ele acha que o ajuste fiscal depende apenas do gasto, de reduzir o gasto. Ou seja, uma miopia completa, porque também o problema se resolve através, né, de uma revisão das renúncias tributárias que se praticam, que são exorbitantes no Brasil, e em relação às quais praticamente não há contrapartida alguma, né, dos empresários em relação às desonerações, em relação às renúncias tributárias e fiscais todas. Né? Ou seja, o lado da receita simplesmente é ignorado. Né? É uma proposta enfim, relevante de ajuste fiscal deveria começar pela receita, né? Por uma mudança, por uma reforma tributária, como a proposta pela reforma tributária solidária, que busca, mantendo a carga tributária brasileira, rever a sua composição.
se a gente conseguisse rever, né, a composição da carga tributária, tornando ela mais progressiva em relação às faixas de renda e mais incidente sobre os fluxos de renda financeira e sobre os patrimônios, né, sobre a riqueza patrimonial, só isso já cumpriria dois papéis. Isso ajudaria no processo de equidade social, isso ajudaria no equilíbrio fiscal e, para dizer que não, ajudaria numa terceira frente, que é a da própria reativação do crescimento por meio da reativação do mercado interno, já que faz parte daquela proposta uma desoneração né, de impostos sobre as rendas das famílias de mais baixa renda. Ou seja, você transformar imposto em consumo, um consumo que evidentemente se reverte em nova tributação do próprio governo e em ativação do mercado interno, né? A solução fiscal estrutural de um país como o Brasil passa por aí, muito mais do que por um achatamento sem fim do gasto, né? Aliás, eu diria o seguinte, a gente chama de austericídio a política do governo não à toa, né? Porque o rebaixamento sem fim do lado do gasto real é a morte da própria receita tributária, é a morte das capacidades do mercado interno de cumprir o papel de empregar, gerar renda, gerar emprego, né? E é a morte, ao fim e ao cabo, das próprias pessoas que vão estar na linha de frente desse processo, né? Ou seja, é a receita para dar errado, novamente, né? É por onde o governo tem tentado ajustar as contas públicas. Além do que, você não faz, né, um corte de gastos numa economia que já está estagnada. Isso, do ponto de vista econômico, é um erro de primeiro-anista de economia, né? Você aprofunda a recessão fazendo isso, justamente porque você solapa as bases financeiras do Estado, né? Aquilo que é necessário para mobilizar o mercado, os investimentos, etc. Ou seja, fazer a economia voltar a crescer, né? Porque existe na cabeça da equipe econômica uma crença de que existe uma fada da confiança, como os economistas brincam, né, de que será acordada a qualquer momento e despertará o espírito animal dos empresários brasileiros. E esses voltarão a investir lindamente, ou seja, nada mais falacioso do que isso. A questão do desarmamento remete para uma questão moral, né? Eu não acredito que a solução passe por uma individualização das capacidades. Isso é a barbárie, né? Isso é a negação do Estado moderno, né? O Estado, justamente, ele se explica historicamente pela centralização de funções que são impossíveis de serem realizadas pelos indivíduos, né? Sob risco de isso representar a própria morte da sociedade, literalmente. Quais são as 5 funções que justificam a origem e o desenvolvimento dos Estados contemporâneos, né? O monopólio da representação externa, que tem que ser feito não à toa por uma burocracia especializada, etc., né? Da diplomacia, né? O monopólio do uso da força ou da violência, que tem que ser assumida pelo Estado como uma função indelegável, né? Se ele não está cumprindo bem, é preciso fazer com que ele faça ou desempenhe essa função adequadamente. Não é armando a população, é desarmando, né, os bandidos, evitando e não estimulando a indústria de armas, ainda que isso seja utópico, mas o fato é que isso é que está na base dos Estados nacionais. A terceira função indelegável é a tributação, né? É a tributação que garante as condições materiais objetivas para o Estado desempenhar as demais, né? A quarta função é a própria monopólio da legislação, né? Porque daqui a pouco também vai se transferir para as empresas, como já está acontecendo na prática, né? A própria responsabilidade por legislar, né? Por criar as leis que devem vigorar para o coletivo das pessoas. Leis essas que deveriam espelhar o interesse geral, passam a espelhar interesses particulares, né? Ou seja, essas coisas estão na fundamentação histórica e teórica dos Estados contemporâneos. Negar cada uma dessas coisas é negar a própria existência do Estado e a sua capacidade de servir ao desenvolvimento da sociedade do país. E a questão da imprensa, eu não sei de qual imprensa, Emílio, você está falando. A imprensa alternativa é verdade, essa está todo dia falando mal do governo. Agora, a imprensa oligopólica, Rede Globo, SBT, Record, ela
ela só faz propaganda do governo, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa. Eu não sei com qual imprensa você dialoga, mas toda a imprensa, canais abertos, elas são totalmente perfiladas à agenda ultraliberal do Guedes, e todas essas reformas estão passando por um processo de conversão em verdades da proposta governamental. É claro que a imprensa está aí brigando com a família Bolsonaro, porque estão envolvidos aí com a morte da Marielle e etc. Mas isso é um detalhe, né, do processo, né? Não é o fundamento do que nós estamos falando aqui. Concordo com o Moisés sobre, vamos dizer, as macrofunções dos entes, né, sociais, né, família, Estado, etc. Mas eu diria o seguinte, vejam, a população brasileira passou por um processo de melhoria de renda, de condições de vida, que perdurou até 2014, curiosamente, né? Essa crise econômica que se manifesta numa crise do poder aquisitivo, desemprego, etc., ela começa em 2014, 15, aguça em 2015 e vem de lá para cá, né? Já estamos aí indo para o 5º ano de recessão, o maior da história brasileira, aliás. Vejam, existe um indicador, apenas um indicador, que resume o estágio de desenvolvimento de um país, que é o indicador de mobilidade social. O que é o indicador de mobilidade social? É aquele que mostra, tanto internacionalmente como intergerações, qual é a situação das pessoas, né, em relação a elas mesmas, ao longo do ciclo de vida, e em relação aos pais, aos avós, etc. Então vejam, se eu comparo, né, a situação dos nossos pais, quando eles começaram a trabalhar, com quando eles terminaram de trabalhar, muitos de nós vai falar, pô, realmente, começou na roça, terminou na cidade, e ganhando mais, vivendo melhor. Ou seja, a mobilidade social da geração dos nossos pais foi ascendente, foi positiva. Significa dizer que naquele período em que eles viveram de 40, 50 anos, viveram no mercado de trabalho de 40 a 50 anos, eles tiveram condições, né? Ou seja, houve um processo de desenvolvimento intrageracional. O mesmo talvez valha para a gente, para a nossa geração. É provável que a gente termine a nossa vida, né, laboral melhor do que quando a gente começou, em termos de renda, de condições de vida, etc. Significa que a gente vai ter sido parte de uma geração que também vivenciou um processo de desenvolvimento de modo mais coletivo e não apenas individual, né? Pois bem, vocês acham que... e agora, quando eu comparo uma geração em relação à outra, o que eu vejo? A nossa geração provavelmente começou e vai terminar a vida laboral muito provavelmente em condições melhores do que a dos nossos pais, né? Isso provavelmente é verdade para 80% ou 90% das pessoas que estão aqui. Significa dizer que de uma geração para outra, dos nossos pais para a nossa geração, nós melhoramos como sociedade, né? Do ponto de vista das condições de vida, etc. O microfone. Troca o microfone. Acabou a pilha. Tá vendo? Porque acaba rápido, né? Aqui também está certo? Bom, só para concluir e não deixar vocês sem bateria. É isso. Agora pensem nos nossos filhos, ou nos nossos netos, para quem já os tem ou, não, ou pretende ter. Diante do quadro que a gente está vivendo, você acha que eles vão ter, como sociedade, como coletivo, como grupo social, como sociedade, eles vão ter melhores condições de inserção no mercado de trabalho e melhores condições de vida do que a nossa geração, ou pior? Cada um que pense nisso na hora do almoço para supor ou imaginar qual vai ser a trajetória desse indicador, mobilidade social, entre a nossa geração e a geração dos nossos filhos. Se tiver, então, se transformando de uma mobilidade ascendente numa mobilidade descendente, significa que nós estamos fracassando como sociedade. Que o desenvolvimento aludido pelo governo pode ser um desenvolvimento restrito à rentabilidade empresarial dos mercados.
mas não vai ser um desenvolvimento que vai se traduzir em melhores condições de inserção produtiva, de trabalho, de renda, etc., da população, né? Então esse é o indicador síntese, né, que a gente tem, para onde a gente tem que olhar para entender o movimento de longo prazo de uma economia, de uma sociedade. E por fim, dizer o seguinte, que eu tenho, né, agora frequentado desde a reforma trabalhista e da Previdência, agora administrativa, muitas reuniões desse tipo com colegas servidores e não só, né, na universidade também, que eu tenho sempre identificado o que eu chamo de 3 tipos ideais, né, de a la Weber, né, dos servidores por aí, né? Tem o tipo indignado, tem o tipo alienado e tem o tipo resignado, né? Infelizmente, nós estamos diante de uma situação em que predominam os alienados, que eu até diria, assim, é o melhor dos mundos para estar hoje, né? É aquele sujeito que não só não está entendendo o que está acontecendo, como também não quer entender. O que vier é lucro. Esse é o alienado, né? Infelizmente, eu acho que essa tem sido a tônica, né? Agora, além do indignado, do alienado, tem o resignado. O resignado é aquele que, a despeito de estar entendendo o movimento, ele fala assim, pô, esse negócio está tão complicado que é melhor nem mexer com isso. Não tem jeito mesmo. Então não vou nem fazer nada mesmo, porque já era, né? Que também é terrível. Esse eu acho que é o que mais sofre, na verdade, porque ele sabe da situação pela qual está passando, né? E no entanto se sente impotente para fazer qualquer coisa. Agora existe um terceiro tipo, que embora minoria, eu acho que é o que nos anima a continuar discutindo e trabalhando nesses assuntos, né? Que são os indignados. Eu acho que não à toa os representantes, né, em geral de associações de sindicatos e de servidores são formados majoritariamente pelos indignados, né? Eu acho que cabe a esse grupo nosso de indignados a responsabilidade por animar os resignados e esclarecer os alienados sobre o movimento que está em curso. Eu me somo a vocês nesse esforço de elucidação e de mobilização e de atuação coletiva para a gente tentar salvar o Estado brasileiro, o serviço público e, por que não dizer, o próprio país do colapso completo que está se avizinhando aí no meu modo de ver. Obrigado, Charles. Bom, muitíssimo obrigado, Zé Celso. Eu acho que esse foi o primeiro momento deste CD, que aliás, Zé Celso, é o último CD de 2019, este aqui. É o último CD e um primeiro momento em que a gente parou um pouquinho para fazer uma reflexão sobre isso que a gente vai enfrentar no nosso horizonte muito próximo, que é a reforma administrativa com todas essas implicações e essa abrangência, essa profundidade, essa velocidade de que fala aqui o Zé Celso, tá? Eu quero te pedir, além de te agradecer muito, Zé Celso, eu quero te pedir, te dizer que a gente vai precisar de você em outros momentos, certamente, né? É claro que nós vamos, não neste momento agora, mas a gente vai ter que aprovar alguns encaminhamentos, ou pelo menos um encaminhamento diretriz sobre essa matéria, reforma administrativa. Um deles deve ser pautar já no primeiro CD de 2020, nosso, né? Esse tema já com mais profundidade, mas fica o pedido para que a gente leia um pouquinho. Tem esse material que o Zé Celso distribuiu, não foi suficiente, tá, Zé Celso? A gente se compromete a buscar mais, mas ele tem em PDF, inclusive eu já mandei há algum tempo atrás para vocês, mas eu posso mandar novamente esse material que foi distribuído aqui, impresso, tá? E fica esse pedido, tá? A gente vai precisar de você muito, e é um esforço, pessoal, que não é apenas da FENAFISCO, do Fisco, é do conjunto do setor, e também não é apenas das chamadas, das ditas, ou autoproclamadas carreiras de Estado, tá? É um esforço do conjunto de setores do Brasil, tá? Esse é o grande desafio. Eu acho que a FENAFISCO tem que colocar isso, tem que estar incluída desse propósito, de que a gente precisa se associar, se somar, juntar todos os esforços do conjunto de setores públicos do Brasil para discutir e enfrentar essa questão, tá bom? Então, Zé Celso,
Mais uma vez, muito obrigado, tá, pessoal? Uma salva de palmas do nosso Pessoal, além de um encaminhamento sobre essa matéria, eu já queria antecipar para vocês. Nós tivemos, até fiquei assim, um pouquinho assim, triste aqui, preocupado, porque nós recebemos aqui um deputado do Ceará, a convite do CETAF, o deputado Gilvan. Eu não sabia que ele estava com essa pressa. Eu não sabia, a gente não tinha como interromper um convidado que estava fazendo uma palestra, que, aliás, ele tinha até meio-dia 15, eu imaginava que meio-dia 15, até porque ele tinha que pegar o filho dele, ele ia ficar só até 2010.